Olá, boa noite, bem-vindos a mais um PCM. Ana, estamos de volta. Olá, Luís. Ao Estúdio 2. É verdade. E tu estás de volta a Portugal. Já não vínhamos cá há muito tempo, não é? Já não vínhamos cá há muito tempo, e ao mais não parece. Eu estou de volta a Portugal, já estou de volta a Portugal há bastante tempo. Também não parecia. Pois não. Com que então temos umas contas para ajustar, dona Então, Ana. porquê? Por causa do programa da semana passada. Então, Andou a dizer a todo mundo que eu tenho medo de andar de avião. é mentira. Não. Então, que eu só digo verdades. Portanto, é Pronto. o que é. De qualquer maneira, não foi esse o motivo pelo qual eu não te acompanhei. Não foi? Não. Diz a verdade, Luís. É verdade é que tu fazes os programas muito melhor sem mim. E hoje temos mais um grande programa aqui no PCM. Mais uma daquelas histórias que nos faz ter a certeza que esta é uma região com muito para dar. Não? Tem que ser eu? Tens? Está connosco o André Graça Gomes. Muito obrigado, André, por teres vindo ao nosso programa. O André é um homem das artes, de várias artes. Nós hoje, no nosso programa, vamos conhecer algumas delas e conhecer também grande parte do percurso, ou pelo menos tentar. Temos que fazer o cálculo ao número de programas que nesta temporada falamos sobre arte. Bastantes. O que é bom sinal. É bom sinal. É bom sinal. Muito bom sinal. Melhor do Verdade. que isso, já falamos de artes no Douro Sul e agora vamos até Trás-os-Montes, porque o André é de Chaves, natural de Chaves. Sim. É esta a história que temos para vos contar já a seguir. Bem a digo. André Graça Gomes é um jovem flaviense, licenciado em Artes Plásticas e que tem vindo a desenvolver trabalho em várias áreas de expressão visual, vídeo, cinema, cenografia para teatro, pintura e desenho. Colaborou com Nadir Afonso entre 2008 e 2012, esteve na Cinemateca Portuguesa e tem um mestrado em realização cinematográfica. Desde 2009 é cenógrafo, figurinista e ator no Teatro Fórum Boticas. Em abril último teve o seu trabalho de pintura patente na Biblioteca Municipal de Chaves. Bem-vindo, André, mais uma vez. Olá, Ana. E vamos começar pela pintura, vamos falar sobre as outras expressões artísticas. Pintar é o que mais gostas? Começamos logo por uma pergunta difícil. Pintar é aquilo que eu mais preciso fazer. Ok. Não sei se lhe posso chamar um gosto, no sentido de que nos dá prazer. Também dá, há momentos em que dá prazer, mas nem sempre. É mais como terapia? Eu colocaria a pergunta assim. Eu respiro e eu gosto de respirar. Ok. Eu preciso de respirar, ou seja, nós não analisamos aquilo que de facto nos faz falta. E a pintura faz-me falta praticamente desde que eu me lembro de mim. Portanto, eu desenho e pinto praticamente desde sempre. Portanto, é algo que é natural, é preciso mesmo de pintar, é mesmo isso. Como respirar? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque as fases da vida em que eu não estou a pintar com regularidade sinto falta, portanto é quase como ficar sem ar, não é? Como agora que estou assim um pouco nervoso. Não vale a pena, André, não vale a pena. Se for preciso, nós arranjamos-te uma tela. Vais conversando enquanto pintas. À falta de melhor, arranjamos-te aqui um papel em branco. É por aí, porque dizer que se gosta de pintar no sentido que nos dá prazer, eu acho que é um pouco errado dizer que é um gosto. André, dizes que é desde muito cedo. O que é muito cedo? Quando é que percebeste que pintar, desenhar, que era não é um escape, já disseste não é um escape, que era uma necessidade para ti? Eu quando digo cedo, digo até uma idade que eu não me lembro que eu não me lembro. Portanto, a minha mãe diz-me que eu já desenhava ainda antes de ter ido para a escola. 2, 3 anos, 4, 5, por aí fora. É uma coisa que eu pegava num lápis e parava a televisão, parava o vídeo e fazia desenhos por cima. E depois tentava copiar esses desenhos que eu próprio fazia na televisão. Portanto, era uma coisa... Sendo numa família em que ninguém desenhava, ninguém pintava, não havia livros, não havia ninguém quase ligado às folhas, artes, não é? provavelmente, não é? Não.
Quando é que percebeste que tinhas ali, ou quando é que alguém percebeu que aquilo que tu fazias tinha valor artístico? Não sei se posso perguntar desta maneira, mas que havia ali talento, que havia ali... É difícil porque é assim, o meu percurso foi sempre ligado às artes. Eu fui para o 7º ano, para a escola onde eu tinha a possibilidade de ter educação tecnológica, que era na Escola dos Aregos em Chaves. As outras não tinham. Portanto, é quase como se fosse uma inevitabilidade, quase como não tivesse escolha. Ou seja, naquela escola há tecnologia, o curso de tecnologias, então eu vou para lá. Depois, no 10º ano, é preciso escolher a área. Eu lembro-me que tinha uma professora de desenho que no dia em que fizemos a inscrição para o 10º ano, ela foi falar com a minha mãe para eu me inscrever em artes. E eu achei aquilo ridículo, porque não havia necessidade nenhuma. Eu não havia outra escolha a não ser ir para artes. Quer dizer, eu fui para a universidade, tirei o curso de artes plásticas. Se não fosse estudar artes plásticas, não ia estudar mais nada. A questão é essa. Muito bem. E o que é que te fascina na pintura? Tudo. Desde a cor, à textura, o brilho, o tamanho das coisas, tudo me fascina. E lembro-me a primeira vez que vi o Guernica, por exemplo, não sei, aquilo foi... Olha, temos de arrepiar, porque foi algo de facto que eu olhei para aquilo e é uma questão de sentir quase, é isto que eu quero fazer. E quando se vê um Guernica, tem-se a certeza absoluta que é aquilo que se quer fazer, é pintura mesmo. André, como é que é o teu processo criativo? Como é que a coisa funciona? Normalmente parte das ideias, parte de alguns desenhos. O primeiro processo é o pensar. Eu sou uma pessoa assim um pouco bucólica e, portanto, eu penso sempre ou a andar de carro, ou a passear a pé, ou a percorrer o caminho das montanhas. Às vezes paro o carro, subo e desço a montanha. Tenho esse processo um pouco bucólico, de pensar num sítio assim um pouco isolado. Depois, a partir do momento que eu decido o tema que quero fazer, normalmente eu trabalho por séries, no caso da pintura. Quando eu decido por onde quero começar, mais do que por onde quero chegar, é o sítio por onde eu quero começar. Então eu aí decido uma série de ideias, passo para o papel, faço uma espécie de brainstorming sobre a confusão das ideias que está no momento, e depois vou riscando algumas até chegar a 2 ou 3 que ficam mais ou menos sedimentadas, que são os alicerces para me atirar depois às telas. Depois, no concreto, as telas, regra geral, no caso do desenho é diferente, mas no caso das telas eu crio uma série de várias telas que as sobreponho no ateliê, telas de grandes dimensões, sobreponho-as, crio-lhe uma série de misturas de materiais, desde tintas acrílicas a tintas sintéticas, pronto, espero que a matéria me dê alguma coisa, retiro as telas e depois é que vou para as imagens. E depois aí sim ataco com figuras. Isso dito dessa maneira dá a sensação que é um processo assim muito objetivo. Mas não é. Sim, parece muito racional. Mas a questão é essa, porque eu preciso de trabalhar coisas concretas a partir de ideias abstratas. Ou seja, é como se... para mim por exemplo, no caso das telas, elas são sempre figurativas, mas eu preciso que elas partam de matérias abstratas. Quais são as matérias que mais te fascinam? Em termos de pintura? Sim. De facto, são a forma como os vários processos químicos se misturam. Eu, por exemplo... Mais uma resposta objetiva. Houve uma série de telas que foi... A minha ideia partiram de uma inspiração de um quadro, de um fresco em Pádua, de um fresco de Mantegna, que era um fresco gigantesco, estava na igreja dos Ermitas, em Pádua. E eu estive lá, fui visitar aquela zona, Veneza, Pádua e Vicenza, que fica ali tudo numa distância de 40 km entre as cidades entre si, e Mantegna é um dos meus artistas preferidos pelo facto de ser alguém ligado ao desenho, mas o que me impressionou naquele quadro, para além do quadro em si, que eu já conhecia alguns dele e conhecia mais ou menos a forma dele trabalhar, é o facto daquele quadro ter sido destruído na Segunda Guerra Mundial, e ele estava a reconstruir as partes que faltavam do quadro, que era sensivelmente 60% do quadro. Então eu fiquei com aquela imagem gravada de ruína de um fresco que foi feito há 500 anos atrás e que foi destruído numa guerra. Neste caso foram os aliados que bombardearam Itália.
E então eu trouxe esse processo para as pinturas. O que é que eu fiz? Construí as telas a partir de várias camadas de gesso, pintei com um material nobre, que é o óleo, e depois no final destruí o gesso. Então ficavam pequenos fragmentos. Claro que os quadros tinham a ver, no meu caso particular, com a minha memória em particular. E, portanto, era como se fosse essa coisa de... A memória também é uma coisa que pode ser destruída e reconstruída a qualquer momento. E sobre o teu trabalho é dito que promove uma reflexão sobre o tempo, a memória e o artista. Queres-nos explicar? Eu acho que é um bocadinho isto que acabei agora de dizer, não é? Que é um bocadinho esta experiência de olhar para um fresco que existe ali há 400 anos, que foi visto há 600, quase há 600 anos, que foi visto ao longo de 600 anos por vários tipos de pessoas, visto com vários tipos de pessoas completamente diferentes, com formas de pensar completamente diferentes, de sítios, lugares completamente diferentes, e aquele fresco viaja no tempo até o momento em que eu o encontro e decido fazer um quadro sobre ele. Ok. Foi respondido. Foi sim, senhor. André, esta última exposição que tu tiveste em Chaves, era uma iniciativa para dar palco a artistas do Conselho, não era? Sobretudo, foste o primeiro. Sim. Como é que escolheste os trabalhos para apresentar aqui? Esta exposição em Chaves é curioso porque é a segunda exposição que eu faço em Chaves. Uhum. A primeira exposição que fiz em Chaves foi em 2009 e foi a minha primeira exposição individual. Já tinha feito várias exposições coletivas em Chaves e em outros sítios e tinha, curiosamente, na altura, outras propostas para fazer a primeira exposição individual noutros sítios. E eu quis fazê-la em Chaves por várias razões, mas sobretudo por ser a minha terra e ter uma espécie de sentimento de gratidão para com ela, para com o lugar, lá voltamos sempre ao mesmo, para com o lugar, para com a memória das pessoas da qual eu faço parte, não é? No fundo. E esta foi a segunda exposição. A primeira fui eu que a pedi. Esta segunda foi a convite da Câmara. Portanto, eles queriam fazer uma série de exposições sobre vários artistas locais e convidaram-me para ser a primeira. E no fundo esta, ao contrário da primeira, que foi uma exposição pensada para ser aquela exposição, como é que eu ia dizer, para ser um ato único, de tal forma é assim que aqueles quadros nunca mais estiveram juntos da mesma forma que estiveram naquela exposição. Esta não, esta foi uma espécie de exposição dos últimos, desde 2009 até aqui. Portanto, ela apanha desde o desenho, desde a pintura e desde a pintura e desenho misturado, que é uma coisa que faço também. Portanto, é uma espécie, não é uma retrospectiva, porque isto é parvo dizer retrospectiva a alguém que tem 36 anos, não é? Mas é para ser um pouco mais abrangente. Aquele período. Exato. Onde ela esteve patente durante o mês de Abril, grosso modo. Há alguma forma de voltar a ver? Aquela em concreto Aquela em concreto não. Aquela em concreto não, mas os trabalhos poderão ser vistos brevemente, ainda não sei onde, mas será possível. Talvez em Vila Real, quem sabe. É um sítio que ainda não expus e gostava até de expor, quem sabe. Olha, fica a sugestão feita. Fica aqui a dica. Sim, fica a sugestão feita. Há pouco falamos que colaboraste com o Nadir Afonso. Qual foi a influência dele no teu trabalho? Eu com o Nadir Afonso aprendi muitas coisas. No meu trabalho concreto, aquilo que eu aprendi de mais consubstancial da pintura dele é a questão do equilíbrio das formas. Mas aquilo que me fascinava no Nadir era, de facto, a pessoa. Porque eu conhecia já numa fase muito tardia da vida dele, tinha cerca de 87 anos, ele morreu já com 93, se não me engano. E era um homem que tinha uma paixão pela pintura. Esse sim, respirava tinta. Literalmente. Ele não pensava em mais nada, ele pensava em pintar. E a forma como ele falava da pintura, a forma apaixonada como ele falava da pintura, era inspirador. Quer dizer, a tinta corria-lhe nas veias. Era como se fosse um órgão vital. Para ele pintar era de facto um órgão vital.
André, ele dizia, ou disse sobre algum do teu trabalho logo, pronto, ainda antes, logo nos primeiros anos em que tu começaste a disponibilizá-lo e a mostrá-lo, que os teus, sobretudo na altura, sobre os teus desenhos, que eram emergentes da complexificação dos traços do desenho que preenchem, uma vez que a harmonia da obra não está na perfeição das coisas, mas nas leis que regem a sua composição. Ora bem, esta coisa das leis, eu vou voltar outra vez ao que tu disseste há bocado, dá-me a impressão que tu tens um certo fascínio. Quando se fala de arte, às vezes temos tendência a pensar em coisas abstratas e tal, mas dá-me a impressão que tu, e é isto que eu interpreto aqui, corrijo-me se eu estiver errado, porque eu de arte infelizmente não percebo muito, mas tu procuras muito, há aqui muito procura pelo objetivo, pelas regras, e depois é a partir daí que partes. Sim, esse texto... Era isto? Mais ou menos. Esse texto do Nadir é um pouco ambivalente, porque ele escreveu o texto para uma exposição que eu fiz em Almada na altura. Exato. Ele, quando fala nas leis, ele está a se referir ao pensamento que ele tem sobre a arte. Ok. Porque o Nadir Afonso achava que aquilo que rege a obra de arte é a disposição da ordem das leis matemáticas. Ok? Lá está. Mas ele está a falar daquilo que ele interpreta, daquilo que é a obra de arte. Genericamente. Mas de uma forma matemática, uma forma muito objetiva. Sim, mas no meu caso particular, esta necessidade de ir buscar o concreto que o Luís fala, eu acho que se deve ao facto de eu ter vindo de um meio onde as pessoas trabalham com as mãos. Um meio pragmático. Exatamente, um meio pragmático. Porque eu venho de um sítio, venho de Chaves, da periferia, de uma rua relativamente pobre, onde à volta de mim, desde que eu era criança, existia um sapateiro, um pedreiro, a senhora que fazia os bordados, e eu tenho essa relação direta, que eu acho que para mim é importante, das pessoas ligadas às coisas concretas. Eu acho que tem mais a ver com isso do que com aquilo que o Nadir falava aí nesse texto em específico. Está explicado e confirmado que eu percebo muito pouco do assunto. André, tu já disseste há pouco, mas pronto, começaste pelo desenho, foi a primeira expressão assim que mais te fascinou, é isso? Sim, e continua a ser. Continua a ser? Isso continua a ser. Para mim, pintar é desenhar com tinta. Ok. Eu acho que sou um mau pintor, na verdade. Francamente. Mas porquê? Porque eu tenho dificuldade em conseguir compreender a lógica das cores. Ok. É difícil para mim. Mas a linha, o contorno, o ritmo da linha, o ritmo da pincelada, isso é o que me fascina, de facto. Tanto no desenho como neste caso da pintura, que são pinturas desenhadas, se quisermos. Muito bem. André, vamos aqui um bocadinho à polémica. O Luís fez de propósito para deixar isto para mim. Mas se quiseres, eu alivio-te. Não. Olha, eu preocupada. Tendo privado com Nadir Afonso, como é que acompanhaste a polémica acerca, aqui em Vila Real, acerca da destruição de uma das suas últimas obras, a panificadora aqui de Vila Real? É curioso que estou a entrar em Vila Real, a primeira imagem que vem é da Panreal, precisamente da panificadora. E eu vim dali até cá a pensar nisso. E o que eu vinha a pensar é, ok, o Nadir Afonso é um pintor e arquiteto. Ele é arquiteto do mundo porque ele trabalhou com o Le Corbusier e com o Niemeyer, portanto, sim, o currículo fala por si, claro, não é preciso dizer mais nada. Mas é sobretudo em Chaves que ele começa a ter o grande reconhecimento na pintura. Se repararem, em Chaves há ruas com o nome dele, há escolas com o nome dele. Eu entrei na minha escola preparatória em 95 e já se chamava Nadir Afonso. A escola chamava-se Nadir Afonso. Ele tem um museu em Chaves de arte contemporânea em Chaves, ok? Uma cidade do interior. Não é coisa pouca ter um museu de arte contemporânea. Tem um em Boticas também, porque a mãe é dali de perto e acho muito bem. Mas de facto a arquitetura, embora ele era fascinado pela pintura, mas ele viveu uma parte da vida dele como arquiteto e deixou alguma obra de arquitetura, não muita. O que tornava particularmente interessante esta peça que aqui estava. Exatamente, era onde eu queria chegar.
Ou seja, ele não tendo muita obra de arquitetura, é uma pena uma delas ter sido destruída, né? E depois, claro, se pensarmos foi para construir um parque de estacionamento de um hipermercado, é triste, não é? O que é que se pode dizer mais? É pena. André, eu vou voltar a insistir nisto e desculpa a minha insistência. Esse teu fascínio pelo concreto e tendo em atenção que o Nadir que é arquiteto e os arquitetos, apesar de serem artistas também, dentro daquilo que eles fazem, a verdade é que eles são muito matemáticos. Era essa parte ali que também te fascinava naquilo que ele tinha, naquilo que podias beber dessa partilha que tiveste com ele. Aquela clareza tu há pouco disseste isso, as formas, a maneira como via as formas, não é? Porque eles são muito matemáticos também a ver isso, embora não pareçam. Sim. É isso que retens ali daquela... Mas é interessante, porque se essa pergunta fosse feita ao Nadir, ele recusava completamente a pergunta, porque ele dizia que a arquitetura não tem nada a ver com pintura. Que é interessante. Aliás, o Nadir Afonso, a tese de mestrado dele, a tese de licenciatura dele, no Porto, ele já trabalhava em Paris com Le Corbusier e vem apresentar a tese ao Porto. A tese de final de curso dele diz, o título é A Arquitetura Não é Arte. E ele estava a trabalhar com Le Corbusier como arquiteto, em Paris. Já, a entrevista, se fosse com ele, já tinha acabado. Então. Exato, era um pouco isso, sim. Mas eu percebo a pergunta. Faz sentido o que eu te perguntei ao mesmo? Faz sentido. Ok. A pergunta faz sentido. Já fico mais descansado. Não. A pergunta faz sentido, Luís. Faz todo sentido. Mas se conhecermos a obra do Nadir por dentro, percebemos que aquilo que ele procura na pintura é muito diferente daquilo que a arquitetura lhe podia dar. Isso eu acredito. Sim. Acho que consigo perceber isso. Embora ele, na arquitetura, sempre procurasse introduzir alguma pintura. Ok. Eu já não me lembro aqui a Pan Real, de Vila Real, mas a de Chaves, ele pintava alguns dos painéis alternadamente com as cores que eram características dele, que eram os magentas e alguns azuis e amarelos. Ok. Portanto, ele procurava também na arquitetura introduzir a pintura. Eu acho que ele fazia mais, ele procurava mais introduzir a pintura na arquitetura do que a arquitetura na pintura, embora estivesse lá, e eu aí concordo contigo. Muito bem. Voltando a ti, e à pintura ainda não saímos dela, que projetos tens em mente? Tenho sempre o grupo de teatro de Boticas, que é... Pintura, já lá vamos. Okay. Bem, eu na pintura, neste momento tenho uma série de 22 telas que estão preparadas, portanto, naquele processo que falei anteriormente, portanto, tenho o fundo preparado e estou neste momento naquela fase de escrever e delinear as ideias para depois atacar de cabeça a parte da figuração. Exato. Portanto, neste momento elas são telas abstratas. Não tens previsto, há pouco já foste dizendo, não tens ainda prevista mais nenhuma exposição, mais nenhum... Neste momento não. Neste momento não. Mas elas vão surgir. Não tenho dúvidas. Com muita naturalidade. Às vezes, em pouco tempo, surgem duas ou três assim. Não tenho dúvidas. André, aventuraste também pela street art. Tens algumas coisas feitas em Chaves, segundo nós conseguimos descobrir. Armários de eletricidade, o que acho que é interessante, porque escusam estar lá aqueles monos, aqueles cubos, aqueles monos. Sim, são monos, na verdade são monos. Um dia, se for ao pé de um caixote de lixo, nem levam a pensar que é um frigorífico. Tens também fachadas. O que é que te fascinou para experimentares street art? Ali nesse caso concreto foi mesmo o facto de eu poder intervir na minha cidade e com temas que tivessem a ver com a cidade. Portanto, as caixas de eletricidade, elas estavam, uma grande parte delas estavam danificadas, estavam muito sujas, elas serviam para as pessoas porem lixo em cima. Sim. Basicamente. E pronto, cada uma das caixas representa, assim, grosso modo, uma profissão, no fundo, que está em vias de extinção. O oleiro, a bordadeira, a lavadeira. No caso das fachadas, elas são varandas, são reconstituições de varandas, porque Chaves é uma cidade que tem varandas incríveis, e são todas diferentes. E acontece que as pessoas normalmente fazem turismo com a cabeça virada para baixo. É verdade, nunca reparei. Também não.
É normal. Raramente olhamos para cima. É verdade. E eu pensei, ok, vou fazer uma fachada com varandas para ver se a partir desta fachada as pessoas olham para as varandas. Pelo menos que se intriguem, não é? Porque é que alguém pintou varandas? Resultou? Eu penso que sim. Eu penso que ainda por cima é num sítio onde há muitas varandas. E eu acho que as pessoas, depois de olharem para cima para ver uma pintura, porque as pessoas olham mais depressa para uma pintura do que para uma varanda. Certo. Embora as varandas sejam bonitas. A ideia era um bocado essa, era pintar as varandas e depois, a partir daquela varanda, as pessoas pelo menos verem se encontram outra pintura e cruzarem-se com as varandas pelo caminho, não é? Engraçado. A ideia foi essa. Estava aqui a ocorrer, há uns tempos falamos aqui das bandas à varanda, era um bom sítio para fazer esse projeto. Bandas à varanda. Era. Se calhar não é varandas assim grande para caber lá a banda. Não sei, mas da próxima vez que for a Chaves, eu vou As ver. varandas são pintadas, portanto elas não existem, as fachadas são direitas. Sim, e as varandas... mas há as outras varandas. Há as outras varandas. Estamos a referir-nos a também essas. podem ser pintadas. Próxima vez, ver se descubro, ver se reparo mais nisto. Mas esta não é uma forma de arte, aqui pelo menos no interior, que seja muito corrente, não é? E às vezes aceito. Sim, já é um bocadinho mais, acho eu. Sim, já é um bocadinho cada mais, vez porque Vila Real já tem, nomeadamente, fachadas. Mas a Vila Real começou a ter, felizmente, porque começou a organizar um festival. Sim. Também para promover. Sim, mas todas as desculpas são boas para fazerem as coisas. Todas as desculpas são boas. Mas ainda há assim uma certa resistência a isto, não é? As pessoas às vezes tendem a achar que... É curioso, nós na altura que começamos, em Chaves não havia nada. Não havia nada. E na altura que começamos, como nós começamos pelas caixas de eletricidade, as pessoas acharam aquilo interessante. Sim, porque começou a dar vida a uma coisa que estava ali. Sim, porque lá está, nós primeiro limpamos as caixas. E quando as pessoas viram as caixas a serem limpas, é aquilo que as pessoas diziam, uau, finalmente alguém está a limpar as caixas. Eles ainda não sabiam que iam ser pintadas. Depois pintamos as caixas, cada uma de uma cor diferente. E elas pensaram, ok, olha, para além de limpar ainda estão a torná-las bonitas. Depois disso, ainda fizemos figuras que têm a ver com as próprias pessoas e as pessoas acham que isso gostam sempre, não é? E o que acontecia muitas vezes é que as pessoas paravam e contavam histórias de pessoas que eram ligadas àquelas profissões, algumas que já não existem, e diziam nomes e alcunhas e apelidos. Enquanto estavas a trabalhar nisso. Exato, enquanto estávamos e isso acho que é, ou seja, eu acabei por conhecer histórias também de pessoas que eu nem sequer sabia que existiam. Eu sabia da existência das profissões, algumas delas já não existem, mas as pessoas em concreto não as conhecia. E as pessoas mais velhas, sobretudo as pessoas mais velhas, chegavam e começavam a contar histórias sobre essas pessoas, sobre o oleiro que existia, que depois sobre ligações familiares das várias famílias de oleiros que existiam, pois claro, foram acabando com os tempos, não é? Fantástico. E isso é uma parte que nos enriquece a nós que estamos a fazer as coisas e que eu acho que também enriquece as pessoas que se sentem valorizadas por estarmos a trazer a memória de pessoas que já não existem e de profissões que também já estão em vias de extinção e algumas já não existem mesmo. Fantástico. Então é tempo agora para uma palavra sobre pintura. Ok, pintura. Necessidade. Uma palavra sobre cinema. Conhecimento. Uma palavra sobre Nadir Afonso. Amor à arte. Tem que ser uma só. Pode ser. Nós aceitamos. Okay. André, uma palavra sobre o Teatro Fórum Boticas. Ui, uma não chega. Vá, diz 2 ou 3. Ui, já foi uma boa palavra. Há uma que resume. Comunidade. Não, eu vou tirar a comunidade e vou pôr amizade. Certo. Uma palavra sobre street art. Raízes. Uma palavra para os jovens artistas. Coragem. E uma palavra para uma região que precisa de arte. União. Estamos à conversa com o André Graça Gomes. Já conhecemos a parte da pintura e do desenho, mas temos muito mais para conhecer na segunda parte do nosso PCM. Venha daí porque vamos descobrir mais arte. Universidade FM 104.3. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro, inscrevendo o nosso número de contribuinte 508-615-747.
O seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região. Rádio Universidade sempre no ar! Estamos de regresso ao PCM, hoje estamos à conversa com André Graça Gomes. É um artista plástico flaviense, já falamos sobre pintura, desenho, sobre as suas experiências, exposições e agora vamos continuar a falar de outras artes. Estudaste nas Caldas da Rainha, trabalhaste no Porto, em Lisboa. Nunca te fascinou ficar nestes locais onde a expressão plástica, artística, tem mais apreciadores e é mais dinâmica, digamos assim? É uma pergunta interessante, porque de facto o meio artístico nas cidades do interior eu ia dizer que é inexistente, mas é mentira. Ele existe como existe nas cidades grandes, não com a mesma dimensão. Acontece que nós vivemos num país que é centralizado e, portanto, os grandes museus estão todos, eu quase que riscava até o Porto, porque está tudo em Lisboa, de facto. Sim, a tentação é para querer ficar em Lisboa. Eu vivi em Lisboa e queria ficar lá, mas o meu coração trouxe-me outra vez para a minha terra, porque é aqui que me sinto bem, é aqui que eu acho que faço falta, é mesmo isso. Está lançado o teaser do próximo programa. É aqui que fazes a diferença. Eu acho que, não sei se é a diferença, mas a minha terra faz-me falta e eu acho que faço falta à minha terra também. Um bocadinho de mim faz falta à terra. Totalmente de acordo. Precisávamos de tanta gente a dizer isto, a ensinar isto. Não era? Era mesmo. É verdade. Ana. E é também um ato Não faças essa cara. E é também um ato de resistência se pensarmos que estamos a remar um bocadinho contra a corrente, não é? Porque nós vivemos numa época em que queremos vingar, as pessoas querem vingar à força. Eu acho que na arte isso não é o mais importante. Na arte nós podemos ter as condições para fazer aquilo que queremos fazer, que precisamos de fazer, e no sítio onde nos sentimos bem. E Chaves, Boticas, Trás-os-Montes, é esse sítio. Tu sentes que o teu trabalho é mais difícil por estares aqui, no interior? Que te é dificultado? É mais difícil a visualização do trabalho. Fazê-lo é mais fácil, porque eu tenho mais tempo, tenho mais condições e melhor estado de espírito, não é? Do que numa cidade grande onde se perde muito tempo no trânsito, onde a poluição também incomoda, quer queiramos, quer não, não é? E nós aqui saímos de casa, damos um passeio e fica tudo bem outra vez, não é? É exatamente isso. Oh, André, o que é preciso para que seja mais visualizado? O que é que nós temos que fazer na nossa região? Eu não sei se nós podemos fazer alguma coisa. Eu acho que aquilo que podemos fazer é aquilo que fazemos, de facto, é juntarmos-nos, que é aquilo que fazemos nos grupos de teatro, que tu fazes também. Tu, para além de juntares as pessoas, juntas os grupos, não é? É o que estamos aqui a fazer neste momento, é ouvirmos as pessoas, ouvi-las mesmo, com as pronúncias que elas têm, com todos os erros lexicais que se possam ter, sem preconceitos nenhuns, termos orgulho do sítio em que vivemos. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes no interior sente-se que as pessoas vivem lá, mas querem ser outra coisa, não é? Tem vergonha? Tem vergonha, sim. No outro dia diziam-nos que era o síndrome da... Não era citadino que ele disse? O Manel. De interioridade? Não. Era qualquer coisa relacionada com a cidade. Pois, e tem vergonha porquê? Porque as pessoas querem vingar, querem sobressair das massas e não fazer parte delas. As pessoas hoje em dia já não procuram as comunidades para fazerem parte das comunidades. As pessoas querem sobressair, ou seja, nós vivemos numa época em que as pessoas precisam de competir umas com as outras. O mais importante é saber que um tem 20 e outro tem 19. O que tem 20 é melhor do que o que tem 19. Não é? E as coisas não são assim que funcionam. Nós podemos ganhar mais, sermos melhores, quanto mais perto estivermos uns dos outros. André, tornou esta segunda parte ficou profunda. Não ficou profunda, porque tudo aquilo que ele disse é verdade. Então ficou profunda. Nós podemos vingar aqui. Ainda assim. Eu acho que sim. Tu estás a vingar aqui. Sim. Pronto, ok, há menos gente, mas o teu trabalho está a mostrar aquilo que tu és e aquilo que tu queres mostrar. Portanto, é possível também vingar no interior. É possível sobressair. Que, aliás, é mais fácil, somos menos. Sim. Mas é possível ter qualidade aqui. É possível, é claro que é. E há qualidade, há muita qualidade.
há muita qualidade no interior, como há no litoral, como há em qualquer parte, não é? Do país. Nós não somos menos do que ninguém. Não. E devemos ter orgulho daquilo que somos, é isso. Eu volto à mesma questão. Eu vejo muitas pessoas que iam para Lisboa. A primeira coisa que faziam era tentar passar pelos pingos da chuva para que ninguém percebesse do sítio onde eles vinham. Eu acho que não tem problema nenhum. É um provincianismo. Até pelo contrário, exatamente, é provincianismo. É provincianismo. Os provincianos às vezes não são os que cá ficam, são os que vão. Concordo completamente. André, além da pintura, vamos continuar. Isto agora dava outro programa aqui sobre estas coisas, infelizmente, porque ainda é preciso mudar tanta cabecinha. Além da pintura... Nós estamos cá também. E batemos sempre nisto. Sim. E não somos só nós, temos convidados que o fazem. Pois. E que têm... André, além da pintura, estudaste também realização, tens um fascínio sobre cinema, adaptaste O Prazer e o Tédio, do José Carlos Barros. José Carlos Barros ganhou o Prémio Leia o ano passado. Que é um poeta de boticas. Que gosta mais do Algarve, mas não se esquece de onde é. Sim, ele vive no Algarve, mas escreve só sobre boticas. Ele vive no ponto mais distante possível de boticas, mas ele está permanentemente a pensar em boticas, que é uma coisa... É poesia, de facto, isso. É poesia em pensamento. Só isso é poesia, exatamente. Um dos vossas melhores peças de teatro, na minha humilde opinião, foi escrita por ele, e acho que é um dos trabalhos melhores que eu vi até hoje, teatro. Que fala sobre as contradições da nossa terra. Precisamente. Sem preconceitos. Precisamente. Mas tu escolheste O Prazer e o Tédio, do José Carlos Barros, adaptaste a cinema. Como é que foi esta experiência? Eu dividi a coisa assim. Na minha perspectiva, foi uma forma de eu ter o primeiro contacto com o cinema. Eu fui estudar cinema depois de fazer O Prazer e o Tédio. Ou seja, eu fiz aquilo que fiz o oposto do que vem na Bíblia, não é? Que é primeiro se estuda, depois é que se faz as coisas. Eu fiz ao contrário. Fiz um filme que para mim foi um processo de descoberta, portanto, de perceber o quanto eu gostava de cinema. E por outro, eu divido assim, esta é a parte que me toca a mim, mas a parte mais importante de facto foi podermos fazer um filme em boticas, sobre um livro escrito por um autor de boticas, com uma história de boticas, com uma história em boticas, com pessoas de boticas, e onde entraram mais de 50 pessoas. Também de lá. Todas de lá. Ou seja, eu punha a coisa desta forma, para além desta parte individual, que para mim foi um processo de descoberta, de conhecimento, eu punha o filme O Prazer e o Tédio, na minha perspectiva, é um milagre social mais do que um filme. Como é que foi trabalhar com estas pessoas? Foi incrível. Foi incrível porque estávamos todas a aprender umas com as outras e como havia uma relação de confiança e de proximidade, a coisa surgiu quase naturalmente. Pronto, e no final de cada rodagem íamos comer todos juntos, ensaiávamos no dia a seguir, íamos beber um copo. Portanto, é um processo perfeitamente natural para um sítio como Boticas, onde as pessoas querem estar umas com as outras e gostam da companhia. Portanto, é um milagre social, eu vejo a coisa assim. E tem talento. E tem talento, muito talento. E descobriste ali coisas que se calhar não te passavam pela cabeça. Sim, nós ali tínhamos, já tínhamos o suporte do grupo de teatro, não é? E do Hermínio, que teve um papel fundamental também no filme. Portanto, ele é o encenador do grupo de teatro, como tu sabes muito bem, e é o pilar, basicamente, de onde gira o grupo de teatro. E pronto, e nós fizemos ali uma associação entre eu e ele, onde fizemos girar também, para além do grupo de teatro, uma série de outras pessoas da terra. Portanto, e já tínhamos esse suporte do grupo de teatro, portanto nós já tínhamos atores que estavam habituados, uns há mais tempo, outros há menos tempo, a representar, não é? Muito bem. Tu tens
Bom, já nos explicaste porque é que escolheste este romance do José Carlos Barros. Não vamos contar a história, é melhor comprar o livro ou ver o filme. O filme passou agora recentemente nas Cenas de Maio. Foi porque as Cenas de Maio é o festival que o Teatro Fórum Boticas organiza, mas tem mais do que teatro. Já teve exposições também do André no passado. Este ano foram 2 trabalhos dele. Tu colaboraste noutros projetos, que também acho que foi emitido, que foi o Gosto Frio, não é? Não, o Busto Frio foi um filme que nós passamos do Paulo Carneiro, que foi filmado ali na nossa Mas região. estiveste de alguma forma envolvido? Sim, nós trouxemos o filme aqui, também levamos as chaves, ele é nosso amigo, mas o filme é completamente dele. Ok. E também recentemente, segundo julgo saber, também tiveste uma colaboração relativamente ativa na série do Miguel Torga, que teve a ser gravada lá. Sim. Portanto, isto é uma coisa que te fascina mesmo que não seja uma coisa tua, que tu tenhas criado, mas quereres que tudo corra bem e que as pessoas percebam bem o sítio onde estão. Sim, é isso? E também nós estarmos sempre a aprender também com as pessoas que sabem, não é? Que sabem mais do que nós, porque nós basicamente o pouco que sabemos usámo-lo para nos servirmos dele, quer seja para o teatro, quer seja para a pintura, quer seja para os filmes. Mas temos de estar sempre atentos às outras pessoas que sabem muito mais do que nós e, portanto, é estarmos perto delas, olhar para elas, aprender com elas e depois tentar fazer igual ou até melhor, se possível, não é? E sim, eu procurei envolver-me também aí, sim, nos Histórias da Montanha. É assim que se chama? Histórias da Montanha, sim. Que é baseado nos contos da montanha de Miguel Torga. Sim, que falam muito de Boticas, mas também do Douro. Exatamente. Bom. Exatamente. Nomeadamente aqui da zona de Sabrosa. Sim, São Martinho de Ano. Não, eu por acaso foi uma conversa que tive, uma provocação que eu fiz ao Ricardo, foi porque é que vamos falar, porque é que vamos gravar Miguel Torga a Boticas. Mas há um motivo muito óbvio, que é que aquelas paisagens estão virgens e as do Douro, infelizmente, começam a estar pintalgadas de coisas que não deviam. E a logística de produção é mais simples ali naquela região, porque há muitas aldeias que ficam mesmo muito deslocadas dos centros, não é? Das vilas e das cidades. Portanto, eles tinham melhores condições para cenários perfeitos, não é? Para conseguir reproduzir a rudeza de Miguel Torga. Que projetos para o cinema há em mente? Nós neste momento temos um filme já escrito, que eu tenho aqui, que vou deixar depois, se quiserem ler. Excelente. Trouxe. Que vamos agora no final portanto, temos o texto escrito, temos o storyboard já feito e estamos ainda numa fase de decidir alguns dos sítios onde vamos filmar. Já temos as personagens delineadas, são todas do grupo de teatro de Boticas e algumas não sendo do grupo, mas são todas de Boticas, basicamente. E é uma adaptação de um conto do Pirandello. Ok. Que é o Pena de Viver Assim, que nós lhe chamamos Pena. Só Pena. E não posso falar muito mais. Ok. Nós também... Nós vamos ficar a saber antes. Nós ficar a saber, mas não vamos dizer nada a ninguém. Também não podemos contar nada. Não queres ser atriz? Não. Experimenta, é giro. Não, chego. É giro. Está bem, discutimos isso noutra altura. O André ainda faz um casting. Está bem, anda lá. Fazemos aqui durante o programa. Ele dá-te já ali uma cena e tu... Olha, vocês hoje... André... Por eu voltar, estou a ser prachada hoje. Não, querida. Pensei. Mas estás vermelha. Estou. André... Sempre está calor, atenção. Pronto, ok, então pergunta tu. Não, anda lá, continua. Além de tudo isto, e já falaste várias vezes no Teatro Fórum Boticas, como é que tem sido para ti como é que tu descobriste o Teatro Fórum Boticas? Quer dizer, andas ali perto, era fácil descobrir. Não, desculpa lá, agora eu que vou lançar a provocação. Ele já foi viver a 10 km de um lado e do outro, que é para ficar ali a meio. É o melhor dos dois mundos. Não é? É que não foi inocente. Foi mesmo propósito. O Conselho de Chaves termina no sítio onde eu vivo. E começa o de Boticas. E começa o de Boticas a 10 metros, imediatamente a seguir. Pronto, é 10 km para cada lado, está tudo resolvido. Temos aqui um coração dividido. Eu entrei no grupo de teatro através do Sr. Hermínio, foi a primeira pessoa que conheci. Ele, quando veio de Lisboa, ele reformou-se e veio para Vilar, que é a aldeia onde vive. E ele criou lá, na altura, um projeto que era os Dias da Criação, onde juntava desde poesia à pintura, performance, era uma espécie assim de manifestação total das artes. Que maravilha! Era fim de semana onde vinham pessoas de vários pontos do país e algumas também do estrangeiro,
E pronto, era assim a festa das artes, no fundo, onde se faziam concertos, exposições, peças de teatro, performance, uma série de coisas. Os dias da criação. E eu conheci-o aí, nesse contexto. Na altura apresentei lá um quadro, porque eu já tinha contacto com boticas, porque tinha amigos em boticas, e apresentaram-me o Hermínio, ele lançou-me o reto na altura de colocar lá um quadro, eu coloquei um quadro, começamos a conversar, ele depois criou o grupo de teatro, a seguir eu, entretanto, fui estudar para as Caldas da Rainha, e a dada altura lançou-me o reto a ver se eu queria participar no grupo de teatro como cenógrafo. Portanto, eu cheguei ao grupo de teatro através da pintura. Foi. Da amizade, mais uma vez, e da pintura. E que belos cenários que o André lá tinha. Os da Alice são todos teus. São. Desculpa, interrompi-te. Não tem mal, é isso, basicamente é isso. E depois, a partir daí, fomos criando amizade entre todos, entre toda a gente do grupo. Só para termos uma ideia, lá em casa, essa peça já não está em cena há algum tempo. As pessoas podem não estar em casa, Luís. Onde quer que nos estejam a ouvir e a ver. A peça Alice no País das Maravilhas tem 5, se não estou em erro, 4, 5? Tem 4 cenários. 4 cenários diferentes, mas estamos a falar de cenários enormes. São telas enormes pintadas que retratam as várias cenas que são passadas, que o André pintou. E que dão, em termos de produção, a um grupo de teatro que não é profissional, uma necessidade logística brutal, mas que foi possível, felizmente, acomodar em muitos dos sítios que temos na região. Aquilo, pronto, enfim. Diz o resto. Era bom demais. Não, esse cenário tinha a peça em si tinha uma dificuldade a priori. Que é o texto original não é uma peça, não é um texto teatral, é um texto narrativo, uma narração. É um texto linear. Sim. E depois o espaço por onde as personagens se vão encontrando, não é? No fundo, a Alice se vai encontrando com as personagens, tinha vários níveis. Portanto, à medida que ela ia descendo, ia abrindo portas e ia encontrando novas figuras. E como é que isso se fazia em cima de um palco, sendo que o palco não sai do sítio, não é? Era uma coisa difícil a priori. Então o que nós fizemos na altura foi decidir fazer vários palcos, na verdade, onde cada tela que era construída era uma cortina. A primeira tela era o primeiro nível, depois essa tela abria e entrava num outro cenário, depois essa tela voltava a abrir e entrava no outro cenário, e assim íamos fazendo essa ideia dela passar pelo caminho e ir encontrando as várias personagens, até ao final que volta outra vez ao primeiro cenário. Eu vi isto pela primeira vez no sítio onde habitualmente o grupo apresenta, que é na Junta de Freguesia de Boticas. Não é num auditório, nem é num teatro, é num sítio que eles preparam para fazer as peças de teatro. Exato. E apesar da complexidade que me pareceu na altura, era mais do que óbvio que se eles conseguiram fazer aquilo, conseguiam fazer em qualquer lado. E de facto está brilhante. André, o que é que tu tens ganho com esta experiência? O grupo de teatro? Sim. Além do churo do salário, que já todos percebemos, ganhamos todos aqui. Não vamos falar de números. Não vamos falar de números. Não há. Não conseguem contratar nenhum de nós. Não dá. A mim custa um bocadinho falar do grupo de teatro porque é um misto de sensações, não é? Falar do grupo de teatro, é falar das pessoas que fazem parte do grupo de teatro, é falar da amizade que temos entre nós, não é? Não é um grupo de teatro, é um grupo de amigos. É um grupo de amigos, sim. Não é uma coisa que se faz, é uma coisa que se sente. É um grupo de amigos que gosta do sítio onde vive, que tem orgulho, que decide fazer coisas em conjunto, pensar sobre quem é, ou seja, não temos problemas nenhuns em pensar nas nossas contradições. O Carai Valha-me Deus é exemplo disso. Eu vi isso. Portanto, não temos esse sentimento de bairrismo, não é? De achar que somos melhores do que os outros. Não é nada disso. Não temos problemas nenhuns de aceitarmos com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. E acrescentando a isto, podermos ao mesmo tempo fazer com que pessoas em boticas que não tenham acesso a teatro possam ir ver. Essa é a importância dos grupos não profissionais na nossa região. Também. Essa é a primeira importância que tem, não é? Fazer com que pessoas que não tenham acesso a teatro possam ver teatro feito por pessoas da terra, perceber que podem ser elas a fazer também teatro, não é? E
e perceber que podemos pensar sobre nós, não é? Não temos que estar sempre à espera que as coisas venham de fora. Podemos nós fazer as coisas. E ao mesmo tempo dando-nos bem, percebendo que ninguém se quer destacar, não é? Queremos todos unir. A união faz a força. E o Grupo Teatro é um exemplo disso. André, o Grupo Teatro Fórum Boticas tem em cena Quem Levou os Teus 30 Ramos. É uma peça que pode ser vista com alguma regularidade aí pela região. Já esteve em alguns sítios, há de estar em muitos mais, certamente, até ao final do ano. Eles também já estão a trabalhar na próxima, ou a pensar na próxima, mas até lá têm esta em cena. Deixando agora um bocadinho o teatro para trás e voltando um bocadinho ao teu trabalho, o curador da tua exposição mais recente escreveu que numa época em que o digital substitui o manual, a arte assume um papel de resistência. Tu há bocado já quase que ias falando nisto. Sentes-te um resistente? Sim, de certo modo, sim. Nós temos que ver a arte desta forma, como uma resistência. Eu acho que sim. Mas isso não é bom, pois não? Não devia ser. Eu acho que de certa forma a arte sempre foi uma forma de resistência. Também acho. Eu acho que ela sempre foi uma forma de resistência. Em épocas mais conturbadas, assumidamente, não é? E outras com menos assumido. Mas ela é sempre uma forma de resistência, porque o artista, que é uma palavra que eu não gosto particularmente, ou seja, é o fazedor de arte, se quisermos, aquela pessoa que se interessa por fazer coisas para além daquelas que possam circular no mercado comercial. E eu acho isto importante, porque a arte, antes de mais, é uma manifestação, é um modo de pensar. A arte é uma forma de pensar a vida, de nos pensarmos a nós e de pensar o mundo. Portanto, e isso sempre foi. A arte sempre teve esse papel. Desde os tipos que iam pintar nas cavernas na pré-história. Eles possivelmente ainda não sabiam comunicar entre eles, mas já tinham a necessidade de pensar sobre os animais que faziam com que eles sobrevivessem. E pintavam-nos nas grutas. Portanto, eu acho que a arte, de modo geral, é sempre uma forma de resistência. Penso eu. Muito bem. Posso estar enganado. Não, é a opinião. É a minha opinião. Exatamente. Sim, nós estamos aqui para provocar a opinião. Exato. Vamos ao contrarrelógio. Vamos ao contrarrelógio. Vamos ao contrarrelógio. 1 minuto. 10 perguntas. Vais para contar? Vou para contar. Cinema ou pintura? Pintura. Quadro ou desenho favorito? Desenho. Ator ou realizador? Realizador. Filme que queres fazer? Pena. Quadro que queres pintar? O próximo. Street art ou tela? Tela. Qual é a tua referência artística? Ui. Ai, são tantas. Tempo. Caravaggio, pronto. Sim. Pintor favorito? Não é. Talvez Rothko. Cineasta favorito? São vários. Eu vou dizer o Herzog. O que é que te faz feliz? Não sei. 40 segundos. Olha, André, não, acho que não bateste o recorde, mas vais ficar no top 5. André, o que é que te faz feliz? Agora sem a pressão do tempo. Eu acho que isso é uma pergunta. O que nos faz. É que assim, eu essa pergunta colocaria outra, que é o que é felicidade, não é? E isso é uma coisa muito subjetiva, não é? Então, mas fazemos a pergunta de outra maneira. O que é que te acrescenta? Eu vou responder assim. O que me faz feliz é, depois do ensaio, ir beber um fino com os meus amigos do teatro. Naquele momento, eu estou a ser feliz. Isso é felicidade. Pronto. É isso, é o despertar de manhã e o sorriso da minha filha. É aquele microsegundo, aquele microsorriso. Ou seja, eu acho que a felicidade são esta junção de vários momentos e não uma coisa abstrata ou algo que se procura, não é? Nós procuramos sentido. Eu acho que procurar a felicidade é uma coisa até bastante egoísta, não é? Porque se nós procuramos a felicidade é a nossa, nunca é a dos outros. Se eu procurasse só a minha felicidade, provavelmente não estaria no grupo de Teatro de Boticas, nem pintaria, porque há momentos em que eu sinto-me triste a pintar.
Não é? Porque não é fácil nós... aliás, eu acho que alguém que diga que é feliz, eu acho que é alguém que tem um problema. Porque é impossível nós sermos completamente felizes num mundo onde há miséria. Se entendermos a felicidade como um conceito pleno, total, não é? Dizemos assim, felicidade total. Isso implicaria que eu nunca poderia ter momentos de tristeza. E é impossível isso acontecer. André, onde é que te vês daqui a 10 anos? A Ana está sem palavras. Não sei. Não, gravamos esse a seguir e ficamos com o programa para depois. Não. Podemos fazer um debate sobre isso. Podemos. Onde é que te vês daqui a 10 anos? Não sei, não faço ideia. Onde é que te queres ver daqui a 10 anos? Eu gostava de me ver no sítio onde estou, entre Boticas e Chaves. 10 km para o lado e 10 km Exato. para o outro. Achas À que não porta vai da dar? autoestrada, sempre pronto para ir para a Espanha, para Lisboa, para o Porto. No centro do mundo, portanto. Para onde quiser. Mas voltar, sempre. Muito bem. André, foi um enorme prazer ter-te aqui connosco esta noite. És um jovem apaixonado pela tua terra, que usa a arte para também mostrar aquilo que de bom se faz cá. Ouvimos aqui coisas hoje que são muito para além daquilo que foi a nossa conversa. Eu fiquei... Olha, André, é um privilégio nós termos na nossa região pessoas como tu. Digo-te isto eu já te conheci há algum tempo. E como tu também, Luís. Confesso que não conhecia em tão profundidade esta faceta tua e olha, em boa hora nós tomamos a decisão de te convidar, porque acho que hoje falamos aqui de coisas mesmo muito importantes. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite e foi um gosto estar aqui. Ter conhecido a Ana também, que ainda não conhecia, e espero que a próxima vez possamos ver-nos numa peça de teatro. Já nos vimos numa peça de teatro. Já não te lembro. Mas foi um gosto ter-te cá, muito obrigada. Obrigado. O PCM é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E o apoio à produção do Rafael Almeida. Já sabe, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, redes sociais, plataformas de podcast e siga-nos no Instagram. E em pcm@associaçãovaldouro.pt se for caso disso. Nós voltamos para a semana. Até para a semana.